E aí, gente? E aí, turma? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Cláudio Carrão pedindo licença para entrar no seu estabelecimento, no seu imóvel, nos pontos fixos, nos pontos móveis. Muito obrigado pelo seu carinho, pela atenção dispensada. Tenha certeza que nós estamos aqui fazendo o melhor para você que está aí do outro lado, né? Muitas vezes passando por uma situação difícil. E quem não passa por situação difícil, né, turma? As dificuldades são barreiras colocadas para que o ser humano possa enfrentar e possa tirar lições. De tudo você precisa tirar uma lição. E na questão amorosa também não é diferente. Vocês sabem, eu digo sempre, repito, bato sempre nessa tecla, insisto, né, para que nós nos dermos o respeito, né? Porque aquilo que o outro faz conosco é uma responsabilidade nossa, tá certo? Então, se a outra pessoa faltou com respeito com você, na verdade foi você que permitiu, né? Então, não faça isso. Tenha amor próprio. É muito importante. Vocês sabem que eu digo e repito. Nós temos responsabilidade com o nosso corpo, em cuidar bem em todos os sentidos, inclusive na emoção. E esse sentimento, emoção, hein? Poxa vida, e como lidar com isso? Em primeiro lugar, meu amigo, minha amiga, nós precisamos nos conhecer. É verdade, né? Muitas vezes você está diante de alguma situação e você fala, poxa vida, eu não sei como me comportar. Ou você se desconhece, perde o seu controle emocional, é algo que não é trabalhado. Então nós ainda somos ingênuos falando do ponto de vista emocional. Nós precisamos sim ter o nosso emocional em equilíbrio, né? Porque senão aquilo ali se transforma em prejuízo para nós. Nós vamos ter uma série de prejuízos, principalmente no que diz respeito à saúde, porque o corpo ele fala, não é verdade? Quando você tem qualquer tipo de inflamação, qual a sua primeira reação? É sentir dor, porque o corpo ele está mostrando para você que ele não está equilibrado, que aquela situação ela precisa ser resolvida, tá certo? Então o corpo fala, eu digo sempre isso. Então muitas vezes os cânceres e outras doenças involuntárias que acontecem conosco são na verdade causadas por problemas emocional, por distúrbio emocional. Então a gente precisa sim cuidar do nosso emocional e cuidar com muito carinho, porque nós temos responsabilidade conosco, né? O nosso cérebro, quando nós estamos diante de alguma situação que nos dá satisfação pessoal, ele acaba produzindo um hormônio chamado serotonina, mas não é só a serotonina, são outra série de hormônios que faz, por exemplo, com que nós sintamos saudades. Saudade é quem diga que é uma palavra que só existe em português, mas é um sentimento universal, turma. Isso a gente precisa guardar. Saudade é uma palavra que tem apenas no vocabulário português, porém ele é um sentimento universal, ele é natural do ser humano. E por que a gente sente saudade? Exatamente por causa dessa substância que é produzida no nosso cérebro, a serotonina. Então nós, por exemplo, lembramos de alguma situação nostálgica que nos deu satisfação, você produz essa substância, tá certo? Mesmo sem você viver a situação. É por isso que num caso amoroso, eu canso de repetir para vocês. Encerrou o relacionamento, automaticamente você corta todos os vínculos com a pessoa. Exatamente para você não sentir esse problema das migalhas, né? De você continuar alimentando o seu cérebro de alguma maneira, né? Porque, turma, o amor ele persiste até quando houver esperança, né? Então, enquanto houver a esperança, você está alimentando aquela situação. Quando você nota que a pessoa não quer, mas você de jeito nenhum, a pessoa não quer, rapaz. Aí simplesmente você desencana, acaba, né, aquele encanto que você tinha. Por quê? Quem gosta, ele enxerga outra pessoa de forma lúdica. Tá certo, turma? Ele fantasia, né? Ele vive no mundo das maravilhas. Vocês sabem que eu estou cansado de falar nos vídeos anteriores a respeito desse assunto. É um assunto que eu não vou
me aprofundar tanto agora. Agora, turma, quem não gosta, você pode dar um avião, pode dar o céu, que a pessoa vai continuar não gostando de você. Por quê? O gostar, ele é algo instintivo. Por isso que eu digo, você não deve implorar perdão. Você não deve implorar em nenhuma hipótese por amor. Não, o amor, ele precisa ser uma coisa espontânea. Não é exatamente por isso. Porque ele precisa ser uma coisa espontânea. Precisa vir com espontaneidade por parte da outra pessoa. Não tem como você comprar. Não é um objeto que simplesmente você vai lá e compra. O amor não, turma. O amor, ele é uma coisa natural, instintiva, né? Por isso que você não deve implorar. Então, quando a outra pessoa gosta, ela respeita você. Na verdade, quando ela não gosta, ela acaba fazendo você passar vergonha, fazendo você passar nervoso, provocando, te colocando lá para baixo. Não permita isso, né? E esses abusos, eles acontecem no mais simples. É uma toalha que você deixa, por exemplo, em cima da cama. É o jeito que você toma água. É a altura do tom de voz que você fala. Enfim, aquilo ali é um desrespeito. Por quê? A outra pessoa, ela não tem medo de perder você. Então ela não te respeita, né? Ela desrespeita, ela coloca você lá para baixo e faz você se sentir e faz com que você se sinta que é o culpado por algum tipo de situação que aconteça com ela. Ainda faz isso, ainda faz você se sentir culpado, né? Você é incapaz de fazer isso. Você não presta nem para fazer aquilo. Você é um imprestável. Você é isso, você é aquilo. Isso é um desrespeito. Então, neste momento, se caracteriza uma relação tóxica, abusiva, turma. Não permita que isso aconteça, porque você tem responsabilidade com você próprio, né? Com o seu respeito. Eu digo sempre que vocês sabem, é muito mais fácil você curar um coração partido do que recuperar, resgatar a sua identidade. Não é verdade? Então a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não perder essa identidade, que é algo nosso, né? Para que você foi sendo educado desde o início do seu nascimento até os dias atuais? É exatamente para você saber como agir, você ter forma, você se posicionar diante das situações. No momento em que você se transforma num verdadeiro escravinho, né? Você é subordinado a outra pessoa. Isso não pode, turma. Trate a outra pessoa em igualdade de condição. Trate a outra pessoa como sendo igual a você. Tá certo? Não trate outra pessoa com superioridade nem com inferioridade. Com superioridade você se coloca numa posição de arrogância, e com inferioridade você se coloca numa posição de desrespeitar a outra pessoa, não é verdade? E todo mundo tem seu valor, todo mundo merece respeito. A outra pessoa te desrespeitou, por mais que você goste, não permita. A outra pessoa, ela pode ser boa, mas não para você, meu amigo. Para você não serve. Não é uma pessoa boa para conciliar, para compartilhar, enfim, os momentos com você, em última análise, né? Então essas questões emocionais, elas deveriam ter sido ensinadas, por exemplo, deveria ser parte do currículo escolar. Então as pessoas se transformam em adultas, mas elas são analfabetas, principalmente no trânsito amoroso, bem como na questão sentimental. Principalmente o homem, mas todas as pessoas precisam estar equilibradas, né? O homem, meu amigo, não discuta com a sua esposa em nenhuma hipótese. Não discuta, porque quando você discute, você está assumindo uma polaridade feminina. Muitas vezes você recebe provocação porque é algo instintivo. A mulher desrespeita em algumas situações, ou provoca em algumas situações, exatamente para testar como é que está a sua capacidade de reação. Porque ninguém, meu amigo, quer ficar ao lado de uma pessoa fraca, né, minha amiga? Ninguém quer ficar ao lado de uma pessoa fraca. Isso é instintivo. Se eu digo e repito,
essa situação que é instintiva da mulher, ela serviu justamente para manter a preservação da nossa espécie. É por isso que nós sobrevivemos aos milhões e milhões de anos, exatamente por causa da mulher. Veja que importância tem a mulher, na verdade, por quê? Ela dá a luz, então ela vai ficar ao lado daquela pessoa que possui um maior valor para ela, ou enfim, uma pessoa que possua capacidade, por exemplo, de defendê-la em alguma situação delicada, em alguma situação complicada, difícil, não é verdade? Então, turma, é isso. O amor, ele tem, a gente precisa ter trânsito, você precisa saber navegar, você tem que ter um pouco de habilidade, jogo de cintura para transitar, para navegar de uma forma harmônica, né, aí com a sua parceria com aquela pessoa que você escolheu para viver ao seu lado. Isso tem que acontecer de uma forma harmônica, a harmonia, né? Brigas tem? Claro que tem, meu amigo, claro que tem, minha amiga. Mas o amor, ele acaba superando tudo. Por quê? Vocês sabiam que o amor é uma coisa incondicional? Quando alguém gosta de outra pessoa, por exemplo, não há nada que possa abalar, né? Muitas vezes quem está de fora fala, poxa vida, como é que aquela pessoa se submete a essa situação? Mas é por conta do amor, que ele é incondicional. O amor, ele acaba sendo maior do que qualquer outra situação que possa acontecer. O emocional, turma, no relacionamento, ele acaba falando muito mais alto do que a razão. Então muitas vezes quem está de fora não entende determinadas situações, na verdade, que só o casal ali entende. Agora é preciso os dois terem o mesmo objetivo, igualdade de condições, terem o mesmo objetivo, né? Porque quando um gosta e o outro não gosta, você percebe que está um remando para frente e o outro remando para trás, não dá certo. Na verdade, não dá certo. O casamento por si só, ele já é uma coisa complicada. É muito complicado, né? Essa estrutura que padroniza a sociedade, ela já é complicada. E por quê, Cláudio Carrão? Porque duas cabeças não compensam igual, meu amigo. Nunca pensam iguais. É ou não é verdade? Sempre vai haver a divergência. Por quê? O modo de vida, por exemplo, de criação do homem é uma, da menina é outra. Então são situações diferentes, né? E a pessoa, ela cresce com aquela identidade, né? Cada um tem sua identidade. E é muito difícil haver um equilíbrio ali, as duas identidades acabem concordando em gênero, número e grau, na verdade. Portanto, ele por si só já requer um esforço muito grande. E quando ao antagonismo, a polaridade, acaba ficando mais complicado ainda. Você concorda comigo? Então é preciso ter muito jogo de cintura. Eu defendo até que deveria existir um curso para ensinar como as pessoas conviver, na verdade, porque você acaba sendo uma espécie de loteria. Você acaba arriscando, você não sabe se aquela situação vai dar certo, você não sabe se não vai. É ou não é verdade? É muito ruim, hein? Você viver num ambiente ruim, um ambiente difícil. Poxa vida, é muito ruim. É uma situação muito chata, desagradável, não é verdade? Então aquele ambiente que você vive, ele tem que ser bom para você gostar, né? Você tem que estar com uma pessoa agradável, uma pessoa que te faz sorrir, uma pessoa que te faz bem, e uma pessoa que você goste, que admire, não é verdade? Porque quem não admira, meu amigo, ela não faz esforço nenhum, a pessoa não faz esforço nenhum para estar perto de você, em nenhuma hipótese, não é verdade? Então, isso serve para o amigo, serve para a amiga. Então, o que se exige, a exigência mínima para que um relacionamento ele dê certo, ele seja duradouro, é exatamente o respeito, a confiança e a harmonia, né? E o sentimento de gostar das duas partes, né? O que é assim, o que é querer pedir demais, porque no relacionamento sempre um admira mais do que o outro. Na verdade, um admira mais, o outro não admira tanto, né? Ele é sempre formado dessa forma. Mas a admiração, ela tem que existir, mesmo que seja um tanto quanto desproporcional. Ela precisa existir para que a relação ela seja longeva,
não é para que um cuide do outro. Relacionamento, turma, é para somar, né? Você se une a outra pessoa exatamente para você ficar mais fortes, não é verdade? Tá certo? Tá dado o recadinho de hoje. Um grande abraço a todos. Quero agradecer imensamente pelo carinho, pela gentileza de estar sempre nos acompanhando aqui. Pode ter certeza que é sempre um bate-papo legal, descontraído, falando de temas importantes, que muitas vezes, temas abrangentes também, que muitas vezes faz parte ali do nosso cotidiano e a gente não sabe muito bem como transitar, né? Como se posicionar diante de determinadas situações. É ou não é verdade? Falei de relacionamento, um grande abraço para você, muito obrigado pela atenção dispensada aqui, esse amigo de vocês, Cláudio Carrão.